Olá, bom dia para vocês. Bom dia, gente. Hoje é segunda, tá começando uma semana. E a gente vai ler Jó 37, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado o caminho. Obrigado, Pai, por cada lição, por cada confronto, por tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado, tem me ensinado. Eu sei, Senhor, que agora depende de mim. Em nome de Jesus, amém. Nos ensina, Senhor, todos os dias, todos os dias. A gente vai ler Jó 37, tá? Jó 37 ainda é 37, não, Jó 36, amanhã a gente lê 37. Jó 36 é a quarta fala de Eliú, ou seja, Eliú continua falando. Ele continua defendendo a Deus e tentando mudar o pensamento de Jó, porque Jó ainda pensa que Deus é que o está punindo, tá? E nessa contenda de Jó com Deus, né, ele vai contender, ou seja, ele vai chamar Deus para que ele possa se justificar, e logo Deus vai aparecer já. Jó acaba dizendo que Deus é o autor de todo o mal que ele está sofrendo. Mas Deus nunca foi o autor de nenhum mal na nossa vida, tá? O autor do mal é as nossas ações, né? As nossas ações inconsequentes, sem saber, muitas vezes sem saber que trazemos mal para nós, ou sabendo, e também Satanás por trás de ações malignas. É óbvio que a gente escolhe muito mal, muitas vezes a gente escolhe bem mal, então a gente acaba pagando o preço dos nossos próprios pecados. Mas também tem a ação de Satanás tramando o mal, rugindo como um leão o tempo todo, querendo tragar, ou seja, querendo matar, roubar e destruir as pessoas, tá? Mas aqui Eliú fala em defesa de Deus, ou seja, Jó está convencido de que é Deus que está trazendo este mal a ele. E Eliú vai falar em defesa de Deus, tá? Eliú tem falado em defesa de Deus. Deus não precisa de defesa, ele próprio vai se defender, como ele vai se apresentar a Jó. Mas muitas vezes a gente fica indignado, o que seria que Eliú ficou ao ouvir de que Jó acusa Deus, né? Então vamos lá. Jó 36. Eliú continuou a falar, ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. O sofrimento de Jó é genuíno? É excruciante, ou seja, passou de todas as dores possíveis? Sim. Jó está certo na questão de que ele não tem pecado? Sim, Jó está certo. Ele não tem pecado, ele não tramou nada para que aquilo sobreveio sobre ele, né? Ou seja, aquilo viesse à vida dele. Mas Jó está errado em acusar Deus, porque Deus não é o autor daquilo. Jó não sabia? Não sabia, mas continuou acusando. Ou seja, Jó não parou, tá? Então, quando a gente tem a noção de que Deus não olha para mim, Deus não me vê, Deus não me enxerga, isso é uma tremenda mentira que Satanás põe na nossa cabeça. Porque Deus está o tempo todo olhando para nós. Ele vê tudo, desde o começo até o final, ele sabe de tudo. Então essa história de que Deus não me vê, isso é uma mentira, tá? Satanás põe na nossa cabeça. Que ele também não age, né? Também é uma mentira, porque tudo já está
consumado, ou seja, tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Depende de nós acessar as coisas, depende de nós estarmos preparados. Muitas vezes a gente não recebe as coisas porque nós não estamos preparados, porque nós não fizemos, obedecemos aquilo que ele mandou, porque nós não tivemos acesso ainda, não conhecemos o bastante de Deus. Ah, mas eu vou para a igreja, eu sou cristão. E aí? Tem gente que passa 30 anos na igreja e não conhece a Deus. Porque é necessário morrer para mim mesmo. E esse morrer para mim mesmo significa abandonar todas as idolatrias, significa abrir mão dos meus desejos, abrir mão muitas vezes dos meus sonhos. Eu tenho que abrir mão do meu eu. E o meu eu é vasto, o meu eu é enorme. Quando Adão morreu, o meu eu trouxe um montão de orgulho, um montão de desejo, um montão de prazer. E tudo isso eu tenho que abrir mão. E não é fácil, simples, é necessário. Porque se eu não abro mão do meu eu não aproveito e conheço a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus. E pior, eu não conheço o amor. Porque Deus é amor e a gente veio para ser amado. Mas a gente não veio para ser amado, a gente veio para ser amor. Aí é que tá. Quando Adão caiu, Adão era amor, porque Adão era semelhante a Deus. Ele não precisava ser amado, ele sabia que era amado. E ele era amor. Mas quando Adão caiu, Adão deixou o amor. Adão se tornou tudo, menos amor. Ou seja, houve a ruptura do Espírito de Deus, né? Do Senhor, o Espírito de Adão morreu. E houve essa ruptura de tudo que Deus era. E a principal característica de Deus é o quê? Amor. Então, quando Adão rompeu, Adão deixou de ser amor. Então, por que eu fico com raiva das pessoas? Por que eu me centro em mim mesma, no meu ego? Porque falta amor. E eu só posso ter amor se eu me ligar de novo à fonte, mas eu só posso ter o amor se eu morro para mim. E aí é que é o mais difícil. Como morrer para si mesmo? Obedecendo a Deus. Absolutamente tudo que Ele mandar. E principalmente quebrando, destruindo, deixando as idolatrias. E as idolatrias, elas são muitas. Elas são infinitas, meu Deus do céu. As idolatrias são vícios. As idolatrias são dependências emocionais. As idolatrias são o vício, que a gente não fala que é vício, né? Mas a dependência da comida, a dependência da bebida, a dependência de jogos, a dependência do sexo. Isso inclui pornografia, masturbação, adultério, tudo que se envolve esse mundo. Isso inclui os ídolos que a gente faz, né? Aqueles de barro, a veneração, a adoração, a invocação de todos esses ídolos. Isso envolve as pessoas que a gente idolatra como atores, cantores, ídolos de séries. Isso envolve nós mesmos, o hedonismo, ou seja, quando nós nos colocamos acima de Deus, nós somos o criador da nossa realidade, né? E nós criamos a nossa realidade com as nossas palavras que estão em Deus, ou seja, as palavras de Deus na nossa boca. Não é as nossas vãs palavras. Não é eu falando, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou conseguir, vai dar certo. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus na minha boca. Aí sim, porque a palavra de Deus tem poder. Mas quando eu acho que sou eu, somente eu estou no hedonismo, ou seja, eu estou no trono.
o dinheiro. Nós queremos Deus pelas coisas. Nós queremos Deus pelas coisas. Se Deus te deixar um ano, vamos supor, Deus não é mau, mas se Deus fizesse com que você ficasse um ano sem nada, nada do que você queira, nada do que você sonha, nada do que você espera, você ainda adoraria a Deus? Da mesma forma? Com o mesmo amor? É claro que não. É claro que não. A gente muda. Quando os nossos desejos não são atendidos, a gente muda. A gente esfria. Essa é a realidade. E isso não é uma questão de A, B ou C. É do ser humano. Quando os desejos deles não são atendidos, nossos não são atendidos, a gente vai esfriando. A gente vai perceber, eu acho que isso aqui não dá muito certo, não. Geralmente, né? Esse negócio de servir a Deus não funciona muito, não. Às vezes a gente até fica na igreja, mas fica frio. Fica incrédulo, cheio de ansiedade. O que é ansiedade? É falta de fé. E tudo isso que eu tô dizendo é de fato todas as experiências que eu tenho vivido. E eu tenho vivido com Deus muitas experiências, ele tem falado para mim: filha, você precisa morrer. Porque de fato, viver com Deus é a morte para nós. Mas a gente não quer morrer. Não quer. Porque dói morrer. Dói muito. Mas a gente precisa morrer. E nós temos muitas idolatrias. Muitas idolatrias. Meu Deus, quanta idolatria. Eu já abandonei um montão delas. E ainda falta. Ainda falta. Então, às vezes a gente nem percebe que tem idolatria. Às vezes a gente acha que é comum, que é a vida normal. Mas não é. Depender de pai, mãe. Dependência, tô falando dependência emocional. Do cônjuge, dos amigos, da aprovação alheia. Enfim, todo vício que você, ou costumes que você não pode viver sem. Entende? Tudo aquilo que de alguma forma te escraviza, você não pode viver sem. Eu não posso viver sem jogar. Vício. É seu Senhor, é seu Deus. Eu não posso viver sem açúcar. Consolador, né? Geralmente o açúcar é nosso consolador. Uma vez Deus falou isso pra mim. Filha, o açúcar é seu consolador. Porque quando você tá ansiosa com falta de fé, ansiedade é falta de fé, tá? Ansiedade é falta de fé. Ansiedade é falta de fé. E aí, quando você está com falta de fé, você come um docinho. Você foge pro açúcar. Você come pra caramba. Entende? Então, todas as vezes que a gente foge, qual é a sua fuga? Pra que você foge? Para séries? Pra TV? Para jogos? Para as músicas? Qual é a sua fuga? Toda vez que a gente foge, a gente busca algo que nos alivia momentaneamente. E esses alívios geralmente se tornam idolatria. Entende? Então, quando a gente precisa morrer, é morrer para tudo. É morrer para tudo. É para que Deus tenha o trono absoluto do nosso coração. E isso dói. Isso dói muito. Tá? Se você falar que lançar mão, eu já lancei mão de muitos prazeres na vida, né? Literalmente, eu deixei tudo por Deus, mas não tudo. Ainda falta idolatria, ainda tem idolatria no meu coração, entende? E é óbvio que está associada a comida, açúcar, ainda tem idolatria em mim. E é necessário deixar aí. Isso dói pra caramba. Por que eu não posso ser? E a minha contenda com Deus era exatamente essa. Por que eu não posso ser como todas as pessoas, como todos os cristãos? Eles são felizes e gordos. Né? Eles são felizes, eles amam a Deus e eu amo a Deus, mas eles não precisam largar seus vícios emocionais.
eles estão felizes. Ou parecem, né? Ou parecem. Mas a questão é a seguinte: Deus não deixou. É isso ou é isso. E aí está a minha contenda com Deus. Porque ele não deixou ele disse que ou eu obedeço ou eu obedeço. Entende? E não há prazer na desobediência. Esse é o problema. Quando você ama a Deus, quando você conhece a Deus, não há prazer na desobediência. Não há prazer em você ficar longe daquilo que o Senhor te manda. Você fica triste, você fica infeliz quando você não faz aquilo que Ele manda você fazer. É duro. Então não há escolha. Ah, você pode escolher não obedecer a Deus? Não, porque eu vou ficar infeliz. E eu vou ficar infeliz obedecendo a Deus? Por um tempo, provavelmente, eu vou ficar bem triste. Porque eu tenho que morrer para mim. Mas ainda assim eu vou ter paz. Entende? Então, quando você está obedecendo a Deus, por mais que você não tenha alegria, né? Felicidade, eu tô plena, maravilhosa. Você fica pleno quando você faz os seus prazeres. E ainda assim, há prazeres que levam para a morte, porque, por exemplo, a obesidade mata. O vício no tigrinho destrói famílias e até você mesmo, né? Você se envolve com agiotas, você rouba, você faz um monte de... Número 2, o vício com o cigarro te leva a câncer de garganta, insuficiência pulmonar, entende? Então, assim, os vícios, eles causam dores, fracassos a gente. Não tem como. Você é feliz momentaneamente, mas por um tempo por um breve tempo, você será destruído. Entende? Então, quando Deus pede pra gente abrir mão de todas as idolatrias, a dependência emocional, se alguém te larga, se alguém morre, pronto, você morre junto. Você se acaba, você se destrói, você não tem força para viver. E a dependência emocional é a idolatria. Então é necessário que nós abandonemos as idolatrias. E as idolatrias, aquilo que tem, né? Geralmente, quando você tem idolatria à comida, o seu estômago ocupa o centro do seu coração. Ai, Rafa, você tá falando bobagem. Ah, não tô não. Não tô não. É verdade. Você consegue viver sem açúcar sua vida toda, se você tivesse que viver hoje, daqui para sua vida toda, sem comer açúcar, sem comer o que você gosta, literalmente assim, saindo da idolatria da comida? Você consegue viver sem essas coisas? Claro que nós conseguimos. Vai doer pra caramba. Vai doer pra caramba. Essa é a realidade. E existe hoje em dia o famoso monjaro. E é legal. Tome. É legal. E é bacana pra emagrecer. Mas e pra tirar o vício da idolatria? E a hora que você parar de tomar o monjaro? O vício vai estar aí ainda. A idolatria ainda vai estar aí no seu coração. Eu tô falando de todas as idolatrias. Quando, por exemplo, você tem um parceiro e o parceiro te ajuda no vício do sexo, a não ver pornografia. Mas e quando você estiver sozinho? Entende? Então a gente precisa vencer a idolatria. Não é uma questão de emagrecimento, não é uma questão de ficar bonitinho, não é uma questão de passar um tempo, eu passo um tempo sem beber, mas e quando você ficar sozinho com um litro com a garrafinha? E quando você puder comprar lá no bar, ninguém estiver vendo, quando você viajar? Entende? É vencer a idolatria, é vencer aquilo que te destrói, é vencer aquilo que Deus manda com que você abandone. E isso é o mais difícil. E o que eu tenho contendido com Deus é exatamente isso, porque existe um monte de crente na igreja que ama a Deus e que é gordo pra caramba, come virado no giraia, gosta
O crente ama comer, né? Muita glutonaria, muita idolatria. Fantástico. Ó, beleza, a mesa do crente é linda, entendeu? E a idolatria reina. E por que que eles podem e eu não? Essa é a minha contenda com Deus. Por que que eles podem e eu não? Mas Deus falou que eu não posso, que Ele me chamou, então eu vou ter que morrer para mim mesmo. É isso, né? Enfim. Aí a gente vem com a fala de Eliú, e Deus não é mau, tá? A gente, quando se acaba no açúcar, a gente cria uma diabetes, a gente tem várias outras doenças associadas, e eu posso falar da desbiose, que me causa muito mal mesmo. Eu já tenho desbiose, então assim, só ladeira abaixo, né? Só ruim. Deus é bom, vai dar tudo certo. Eu vou morrer e vai dar tudo certo. Ah, morrer pra mim, tá, gente? Não é morrer de morrer, não. Deus que me livre, tô muito afinzona de viver ainda, muitos anos. Então vamos lá, ó. Jó 36. Aí Eliú, ele fala, ó, Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda, isso, capítulo de Jó batendo, né, na minha cara, literal. Jó me dando uma surra e Deus falando horrores. E eu apanhando, literal. Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que eu vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo. E sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos. Deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou amarrados com cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram. O entendimento deles nessa época é que Deus dá a quem é bom e Deus pune quem é mau. É óbvio que hoje a gente já sabe que não é bem assim. Deus permite alguns sofrimentos na nossa vida para que a gente olhe onde está o nosso coração, ou até mesmo para que os planos dele sejam concretizados para o bem na nossa vida, nunca é para o mal, tá? Mas Deus não é o causador das nossas mazelas, lembrando que as mazelas que entraram no mundo em Adão, entraram por causa do pecado. Aí ele fala, ó, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Sim, muitas vezes, sim, é o castigo pelo pecado e pelo orgulho. Lembra da plantação, aquela que a gente pasta grama? Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, eles têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam um rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm o coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. A verdade é que Adão está vivo em nós. Adão está muito vivo em nós. E se nós não morremos obedecendo a Deus exatamente cada coisa que Deus pede, nós deixamos com que o Adão fique vivo em nós. E aí nós odiamos os coleguinhas, a gente vive nesse alto e baixo, que a vida um dia tá assim, um dia tá assado, e a gente sofre pelas dores emocionais exatamente porque a gente não morre. Nós precisamos matar o nosso eu. Ele precisa morrer a qualquer custo. Tem que morrer. Senão a gente vai viver sempre com o Adão dentro de nós, gritando no lugar, sentando no trono no lugar de Deus. Essa é a verdade.
Aí, ó, desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa as aflições para abrir os nossos olhos. É verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, no meio do sofrimento, as coisas vão cooperar para que a gente aprenda e não faça mais, né, literalmente, ou para que a gente tire uma lição boa, literal daquilo, tá? Tudo, absolutamente tudo tem o propósito de ensinar, tá? Tudo tem o propósito de ensinar. Sabe aquela história dos limões? Pois é, a gente precisa começar a vender limonada. A gente precisa começar a fazer raspadinha. A gente precisa começar a fazer torta dos limões. Não dá para pegar os limões e esfregar no olho e ficar chorando, tá? E não há limões desperdiçados. Tudo dá para se aproveitar, desde a casca até o bagaço. Aí, ó. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe com que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Aqui Eliú vai julgar Jó, como se Jó estivesse sofrendo por causa que Jó fez alguma coisa de errado. Na verdade, não fez. Mas tudo bem, por quê? Porque a visão deles é de que Jó tinha recebido o que Deus dá. Que Deus dava a quem era mal, e que Deus dava o que era bom. Mas aqui ele traz também um novo conceito, como se Deus usasse um caráter educativo, e é verdade. Deus permite, tira a mão, permite com que as coisas aconteçam para que nós aprendamos o que é certo, tá? Então, ó, como é grande o poder de Deus, quem é capaz de governar tão bem quanto ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mas de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós nem podemos calcular quantos anos já viveu. É verdade, a gente não tem noção exata de Deus. Ninguém é ciente completamente de Deus. Deus é uma matéria que será eternamente vivida, literal, tá? Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água e caem aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens e o barulho dos trovões do céu onde Deus mora? A ciência descobriu muita coisa que Deus fez. A ciência cada vez mais descobre coisas que Deus fez. E Deus tem prazer em esconder os mistérios. E o homem em revelá-lo, tá? Então, ó, quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É verdade, Deus conhece tudo. E nós não conhecemos o fundo do mar ainda, hein? E assim que Deus alimenta os povos e lhe dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente, nossa, vi Zeus agora, né? A imagem de Zeus, Deus com um raio literal, como as pessoas fazem, né? O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. É verdade, a criação faz aquilo que Deus mandou fazer até hoje. Só nós, seres humanos, desobedecemos. E nós, seres humanos, temos um propósito. O que é o propósito? O plano que Deus criou para cada um. Deus criou cada pessoa para ser conforme a imagem dele. Ele tem um plano para cada um. Só que nós saímos do plano.
a gente sai do plano. Porque o Adão que mora em nós, ele reina, literal, fora as tradições que nos são ensinadas por nossos pais, professores, enfim, pessoas que nos doutrinam, né? Conforme a vivência e a experiência delas, e elas também já saíram fora do prumo faz um bom tempo. Então, muitas vezes nós não somos ensinados a lei do Senhor, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Deus nos cria tão perfeitos. Você vê que crianças geralmente não têm vícios, não têm mazelas, tem a raiz de pecado? Tem a raiz de pecado, mas são tão puras, tão inocentes. Em algum momento aquilo vai sujando, sabe? Em algum momento aquilo vai se deturpando, deteriorando, às vezes na adolescência, às vezes como criança mesmo, né? Sofrendo maus tratos, abusos, enfim. Vão se sujando com o mundo, se perdendo. Para você ver como que Deus não criou nada para ser impuro, Deus não criou nada para ser sujo, Deus não criou nada para ser tirado do plano perfeito, mas nós vamos saindo do plano perfeito dele. E quanto mais de Adão, quanto mais de nós, dos vícios, das mazelas que a gente pega no mundo, quanto mais a gente tem isso dentro da gente, mais isso nos afasta de Deus. Mais isso tira ele do trono do nosso coração e põe nós mesmos ou outras coisas e pessoas. E é isso que a gente precisa matar. Agora, faça essa pergunta para si mesmo. Se Deus te deixar um ano sem absolutamente nada do que você sonha, do que você espera, um ano, literal, numa geladeira, você o amaria do mesmo jeito? A pergunta, a resposta está dentro de você. Mas se a resposta é não, você está adorando por quem ele é ou pelo que ele tem a oferecer? Bom dia, Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.